5 milhões de ações, com R$ 1 você comprava 2 ações. Passados 8 anos, eu não precisava mais trabalhar. Ou seja, produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Então, como conseguir uma renda mensal? Você tem que investir na geração de riqueza. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas. Empresas que tenham perenidade na economia. Empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Ótimo. Então, eu fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me retribuir através dessa carteira de renda mensal. O meu foco é um foco radicalizado. É o foco da carteira de renda mensal. Por quê? Porque se eu quero formar uma carteira de renda mensal, por que eu vou vender? Se eu vender, não tenho mais renda mensal. São perguntas que a pessoa tem que se fazer a si própria e não ter esse desvio de conduta. A nossa postura, quando desenvolta na questão de montar a carteira de renda mensal, ela combinou alguns valores. Isso. E qual um desses pensamentos? Eu tenho condições de ser dono? Pergunto. Não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não. Jamais. Mas eu posso ser parceiro? Por que não? Então eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Ou se eu sou o maior acionista pessoa física do banco. Você acredita? Por devagarzinho. Então, por que o camarada não pode ser parceiro? Então isso daí estimulou em mim uma postura seguinte. Eu não quero ser um acionista minoritário. Eu quero ser um pequeno dono. Tá entendendo? Eu quero mudar a minha posição. É pequeno dono. Eu sou um pequeno dono. E com essa postura, então, você alcança o teu objetivo. Tá entendendo? Por quê? O dono não vende as ações. E o pequeno dono também não tem que vender. Tá certo? Ele compra. Então, observando esse critério de querer ser pequeno dono, por exemplo, então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do Brasil, aliás, do Banco do Brasil, sou o maior acionista pessoal, sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, pessoa física, tudo não é pessoa física. Hoje eu sou um pequeno dono da Klabin. Conhece a Klabin? Claro. Uma das maiores empresas do país, uma empresa que ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza. Ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Tá entendendo? Tomara muitas empresas tivessem a filosofia que tem hoje a Klabin. E assim sucessivamente. Sou um grande acionista, talvez, não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar. Tenho 20% das ações, sou vice-presidente do Conselho de Administração e não quero outro, tá entendendo? A ação da qual a gente participa custa R$70 no mercado. Em função do quê? Em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na empresa. Que o dono é um grande camarada, um amigo, né? E um camarada que conhece, sabe e gosta de investir, acha que tem que se investir nesse país. Mentalidade essa que está praticamente exorcizada a maioria da população. E outra coisa, você tem que associar
a evolução da carteira de renda mensal, a evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio, coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. O mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregam ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de movimentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretar. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer. Está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. Eu diria que tudo é só de você desenvolver e até, eu diria, radicalizar um foco. Então, qual foi o meu foco? Eu quero ter uma carteira de renda mensal. Eu vou, claro, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira. Agora, o que eu preciso para chegar nela? Eu preciso o quê? Eu preciso estabelecer uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha carteira de renda mensal. Tá certo? Então, estabelecendo essa prioridade, tudo aquilo que aparece para mim comprar, para mim desenvolver, eu pergunto: é minha prioridade? Não, então não quero. Tá entendendo? Então, tem que saber dizer não, né? Então, o que aconteceu? No instante em que eu cheguei e determinei, esta é minha prioridade. Naquele instante, sem saber, eu estava desenvolvendo uma nova machadada, diria, né? Uma nova postura dos meus valores. Por quê? A partir daquele momento eu comecei a administrar os meus egos. Porque a minha coisa importante era aquilo. Até que chegou uma hora que eu controlei meus egos. Tá entendendo? Eu não faço nada se não analisar profundamente. Tá entendendo? Então, a prioridade acabou me ajudando em outros valores também. Acabou me ajudando em administrar os egos e controlar os egos. Então, eu sempre penso de uma forma, não é única, a minha de pensar, né? Por exemplo, se eu posso ter um veículo que me leva, que me traga com conforto lá, por que eu tenho que depositar meu dinheiro para Mercedes-Benz? Fica comigo. Claro. A Mercedes-Benz não tem a minha grana. Então, quer dizer, o ego das pessoas é que às vezes fazem a pessoa a entrar no buraco, a entrar numa circunstância. Claro, hoje o mundo está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo assim compilado, sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça outro. Então, o que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador. Por quê? Eu não quero patrocinar nem a Mercedes, nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então, eu dei essa exclusividade da carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma postura. Tá certo?
Porque não adianta você estabelecer uma regra e estabelecer um objetivo lastreado em metas e ir abandonando no meio do caminho. Se precisar. Então eu faço isso até hoje. Só que hoje nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, né? Mas com o mesmo sentimento de antes. Tá certo? Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma assim, eu diria, humildade, tá entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. O investidor pessoa física, ele tem alguns desafios. O primeiro deles é a falta de conhecimento básico de finanças pessoais. Então, para você ter a renda passiva, obrigatoriamente você tem que ter a renda ativa, suplantando esses aportes mensais e constantes ao longo do tempo, certo? O segundo desafio, ele está aqui, é mental, né? E ele tem que, obviamente, passar por diversas tentações que as próprias instituições financeiras, que o próprio mercado colocam para esse investidor, como a gamificação, estimula o jogo, né? Tudo isso estimula um comportamento muito mais de jogatina do que propriamente de investimento a longo prazo. Então a gente gosta de sintetizar a estratégia dele, algo muito simples, tá? Você, quando está na bolsa, você está simplesmente escolhendo de quem você vai ser sócio, pelo maior período possível, né? Então, o que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços, paguem bons dividendos. E essas condições, elas são atemporais, você pode usar em qualquer mercado do mundo, não conhece limite geográfico. Em qualquer lugar do mundo você pode encontrar uma